Olá, eu sou a professora Francineide e hoje eu vou responder a página 220 e 221. Mas antes, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações e compartilhem. Se inscreva também no meu outro canal, Família Fofurinha na Área e Fofurinhas Game. Temos aí temperatura. Observe as cenas de um mesmo dia de inverno em duas cidades brasileiras. Temos aqui temperatura 1 grau Celsius em Gramado, Rio Grande do Sul. E temos aqui temperatura 45 graus Celsius, Teresina, Piauí. Lembrando que essas cenas é de um mesmo dia de inverno em duas cidades brasileiras. Uma temperatura está 1 grau Celsius e a outra está 45 graus Celsius. Qual é a diferença em graus entre as temperaturas dessas cidades? A diferença é subtrair do maior para o menor. Eu tenho 45, tiro 1, fica 44. Então, 44 graus Celsius é a diferença das temperaturas. Para medir a temperatura, usamos o termômetro. No Brasil, medimos a temperatura em graus Celsius. O nome dessa unidade medida é uma homenagem ao astrônomo sueco Anders Celsius, de 1701 a 1744. Atividades. Primeiro, escreva a temperatura indicada em cada termômetro. Nós temos aqui, esse termômetro aqui, ele está medindo 25 graus Celsius, tá? 25 graus Celsius. Você pode colocar com números ou com palavras. Esse termômetro aqui, ele está medindo 10. Então, temos aqui 10 graus Celsius, tá? E esse termômetro aqui, ele está medindo 40. Então, temos aqui 40 graus Celsius. Na questão 2, temos, durante uma semana, Fábio registrou em um quadro, sempre às 7 horas, a temperatura marcada no termômetro digital que fica na sala de sua casa. Observe o quadro. No domingo, 23,7 graus Celsius. Na segunda, 26,1 graus Celsius. Na terça, 24,2 graus Celsius. Na quarta, 26,8 graus Celsius. Na quinta, 29 graus Celsius. Na sexta-feira, 27,3 graus Celsius. E no sábado, 28,6 graus Celsius, tá? A temperatura maior aqui que teve foi no dia na quinta-feira, que foi 29 graus Celsius. E a menor temperatura foi no domingo, com 23,7 graus Celsius, tá? Aí temos aqui, escreva essas medidas em ordem crescente. De crescente é do menor para o maior, tá? Então, temos aqui 23,7 graus Celsius, menor que 24,2 graus Celsius, menor que 26,1 graus Celsius, menor que 26,8 graus Celsius, menor que 27,3 graus Celsius, menor que 28,6 graus Celsius e menor do que 29 graus Celsius. Então, a menor temperatura é 23,7 e a maior 29 graus Celsius. Letrinha B, qual é a diferença entre a maior e a menor temperatura? Você vai pegar o 29 graus Celsius menos 23,7 graus Celsius, que vai dar 5,3 graus Celsius, é a diferença. Se você ainda não sabe subtrair com os números decimais, eu vou te ajudar, tá? A maior temperatura é 29 e a menor temperatura é 23,7. 23,7. Nós sabemos que o número inteiro, ele não carrega a vírgula junto com ele, tá? Mas a vírgula tá aqui, escondidinha. Então, é só acrescentar o zero. Subtrai normalmente. 7 para 10 não pode, vai pedir emprestado ao vizinho. 7 para 0 é que não pode, né? Aí, agora, 7 para 10, 3. Tá? 3, aí bota a vírgula tá aqui, ela vem pra cá também. 3 para 8, 5. E 2 para 2, nada. 5,3 graus Celsius. Então, a resposta aqui, 5,3 graus Celsius, tá? Defenda a sua ideia. Veja a temperatura em determinado dia em Manaus, na Amazonas. Nós temos aqui temperatura mínima, 23 graus Celsius, e temperatura máxima, 32 graus Celsius. Você sabe o que significa a temperatura mínima e a temperatura máxima? Discuta com os colegas e o professor.
Temperatura mínima é a menor temperatura de determinado dia. E a máxima é a maior temperatura. Então, nesse dia aqui, a menor temperatura registrada foi 23 graus Celsius e a maior temperatura registrada foi 32 graus Celsius. Então, temperatura mínima é a menor temperatura de determinado dia. Temperatura máxima é a maior temperatura determinada no dia, tá? Terceiro, responda de acordo com o quadro acima. Como estava o tempo nesse dia? Estava chuvoso. Olha aqui a chuva, ó. Estava chuvoso. De quanto foi a diferença entre as temperaturas máximas e mínimas? A máxima é 32, a mínima é 23, eu tenho 32, tiro 23, fica 9. Então, a diferença foi 9 graus Celsius. Faça o que se pede. Anote como está o tempo hoje em sua cidade. Isso é uma resposta pessoal. Faça uma estimativa da temperatura deste momento. Isso também é uma resposta pessoal, tá certo? Como é que está a temperatura aí na sua cidade? Quinto, ontem fez muito frio na cidade onde Maria José mora. De manhã o termômetro indicava 3 graus Celsius. Ao meio-dia a temperatura havia aumentado 6 graus Celsius e às 21 horas tinha diminuído 5 graus Celsius. Qual foi a temperatura registrada nessa cidade ontem às 21 horas? Olha só, a temperatura começou com 3, depois ela aumentou para 6. Então, 3 mais 6 dá 9. 9, mas depois ela diminuiu para 5. Eu tenho 9, tira 5, fica 4. Então, é igual a 4. 4 graus Celsius é a resposta.